Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos caminhar com Jesus? Estamos aí, pessoal, estamos chegando. Hoje a gente tem uma reflexão interessante a fazer. Vamos ver se alguém vai participar com a gente, se alguém não vai participar. Tomara que alguém venha, Mas mesmo que não venha, a gente faz a live, porque outras pessoas ouvem a live mais tarde, É interessante porque é live, mas eu deixo gravado no Instagram, então as pessoas ouvem, mais tarde eu coloco no YouTube, aí mais gente ouve, Amanhã, sexta-feira, eu vou estar na Via Sacra, então amanhã não tem live, Esses últimos dias eu tenho faltado com algumas lives, eu peço desculpas às pessoas, mas é que a gente tem as atividades outras. Hoje, por exemplo, eu passei o dia inteiro tratando a base de dados dos pacientes internados com Covid para um trabalho lá do hospital. Então vocês imaginam, eu passei o dia inteiro, não fiz mais nada a não ser isso. Então por aí vocês veem como a coisa às vezes fica complicada pra gente, Mas é assim mesmo, acho que não adianta a gente querer falar uma coisa que não tem. O que a gente tem é isso, o trabalho que a gente tem é esse, o que a gente consegue fazer é isso, Entrou alguém, Joana Ferreiro. Boa noite, Joana, paz e bem. Seja bem-vinda aqui à live, Joana. Estamos aí na correria, esperando o povo chegar, sabe, Joana? Chegou mais alguém aqui, Diane, boa noite, paz e bem. Que eu estou vendo agora que eu ainda não pus a página que eu costumo usar para acessar, que é a página da CNBB, Eu sempre uso a página da CNBB, para fazer essa atividade, Então nós estamos aí, na correria. Daqui a pouco a gente vai fazer a nossa live, É uma live que eu quero fazer trazendo a questão muito importante, que tem tudo a ver com o Evangelho, sabe? É meia horinha, é sempre meia horinha, sempre ligado ao Evangelho do dia. Oi, Maria Alice, boa noite, paz e bem. Hoje você conseguiu entrar, Maria Alice? Que bom. Nem sempre a gente consegue, A Maria Alice sempre participou da live, na época ela era às 15h30, agora com essa coisa de eu ter mudado para as 19h30, a Maria Alice ficou prejudicada, porque acaba que ela não consegue entrar a tempo, Mas amanhã, pessoal, não tem live, porque tem Via Sacra na paróquia, Logo depois da missa das 6, Amanhã é um dia agitado, sabe, pessoal? Graças a Deus, que também ficar uns dias parado é muito ruim. Daqui a pouquinho a gente está começando, na nossa atividade. Fica mais um pouquinho, Opa, já deu a hora, vamos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho. Sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação.
João era uma lâmpada que estava acesa a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por muito tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que meu Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai me enviou, dá testemunho ao meu favor. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face, e suas palavras não encontram morada em vós, pois vós não acreditais naquele que ele enviou. Vós examineis as Escrituras, pensando que nelas possuis a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós amor a Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis a glória um dos outros, mas não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditareis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acrediteis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Como eu tenho falado, o Evangelho de João é um evangelho escrito para os primeiros cristãos, é um evangelho, às vezes, difícil, porque João já está combatendo algumas pessoas que estão saindo do rumo, né? Então ele tem, às vezes, um certo vai e volta, né? Ainda mais nesse capítulo 5, né? Que tem toda a questão dele com os fariseus. Mas aqui você tem duas coisas muito interessantes, né? Ele fala claramente, isso é muito interessante, muitas pessoas não prestam atenção nisso. A Bíblia inteira fala de Jesus. Desde o Gênesis até o Apocalipse, todos os livros falam de Jesus. E aí é que mora um problema, porque às vezes a pessoa vai ler o livro, por exemplo, eu vou ler o livro de Levítico, mas eu não conheço Jesus direito. E se eu não conheço Jesus direito, eu não consigo ler o livro de Levítico da forma correta. Sabe? Porque é muito comum as pessoas irem ler os livros de uma forma, vamos dizer, linear. Eu começo em Gênesis, né? Mas por que você começa em Gênesis? Porque é o primeiro livro da Bíblia. Ah, sei. Mas Gênesis fala de Jesus. Você conhece Jesus direitinho? Você sabe me dizer em Gênesis onde está Jesus? Ah, Bernardo, depois eu vou ler o Êxodo. Ah, beleza. Tudo bem, pode ler o Êxodo. Onde é que está Jesus no Êxodo? Ah, Bernardo, está na sarça ardente só. Sabe, esse é o problema, né? Por exemplo, se você lê Levítico e não entende que o grande legislador é Jesus, porque Jesus é Deus e foi ele que ensinou aos homens aqueles versículos,
você não vai conseguir entender aqueles versículos de forma plena. E aí você transforma o Levítico numa arma de destruição em massa. Como é que é, Bernardo? Porque as pessoas usam o Levítico para agredir os outros. Usam o Levítico para atacar as pessoas. Nesse sentido é muito interessante porque Jesus fala assim: vocês procuram nas Escrituras a salvação. Oi, Terezinha. Boa noite, paz e bem. Vocês procuram nas Escrituras a salvação, mas vocês não vão encontrar lá. Bernardo, mas a Bíblia não é a palavra de Deus? Sim, a Bíblia contém a palavra de Deus. Né? Como diz o Concílio Vaticano II, a Bíblia é a palavra de Deus escrita por homens, segundo a sua linguagem, segundo a sua cultura, segundo o seu tempo. Não é? A Bíblia não foi psicografada. Deus não virou no ouvido da pessoa e ficou falando o que ela tinha que escrever. Deus revelou a coisa à pessoa e a pessoa escreveu segundo o seu entendimento, a sua compreensão, a sua cultura. E esse é o problema. Esse é o problema. É isso que Jesus fala. Você procura lá a leitura, você lê a Bíblia, mas você não lê com o entendimento correto e por isso você se enrola. É por isso que Jesus fala: vocês, fariseus, eu não vou falar contra vocês, fariseus. Quem vai falar contra vocês, fariseus, é o próprio Moisés. Ele escreveu aquilo falando de mim e vocês não me reconhecem. Então, quando a pessoa pega um versículo da Bíblia, usa como pedra para acertar numa pessoa, você está errado, você está condenado, você é pecador, está aqui na Bíblia, isso aqui. Me desculpa, não entendeu nada. Porque quando for apedrejar a mulher, Jesus falou assim: quem tiver livre de pecado, atire a primeira pedra. Jesus nunca quis usar a Escritura para atacar as pessoas. Jesus nunca quis a violência. E aí, me permitam, eu vou fazer uma observação aqui muito clara. Olha que interessante, Jesus fala assim: aquele que me enviou me deu as obras. Ô, Cadu, meu filho, boa noite, paz e bem. Mel está por aí? Ou você já pôs ela para dormir? Sabe, é muito interessante, porque Jesus fala assim: aquele que me enviou dá testemunho de mim. E o seu testemunho são as obras que ele me permite fazer. E as obras que eu faço são o meu testemunho. Então é muito interessante porque Jesus fala assim: eu sou o Filho, Ele é o Pai, Ele me enviou, Ele dá testemunho de mim através das obras que Ele me permite fazer. Beleza? Né? Chegou na creche dormindo, sentada na cadeira da bicicleta. Que bom. Sabe, aí eu pergunto a você, vamos agora pensar uma outra coisa. Você segue Jesus, você caminha com Jesus. E eu aqui pergunto a você: Jesus te enviou? Te enviou? Não, Bernardo, Jesus não me enviou, não. Como não? Qual foi a última coisa que Jesus falou? Ide, fazei todos os povos discípulos meus. Ele te enviou. E se ele te enviou, ele dá testemunho de você. E se ele dá testemunho de você, ele dá testemunho de você através das tuas obras. Por isso que eu pergunto a você: qual é o teu testemunho? Será que você tem um testemunho igual ao testemunho dos fariseus, que pegou a Bíblia, leu, procurou lá os versículos para transformar eles em pedras e apedrejar as pessoas com acusações? Você leu a Bíblia e não reconheceu Jesus na Bíblia em hora nenhuma, principalmente no Antigo Testamento, né? E ou alguma coisa na sua cabeça dizendo que é Jesus, né? Ou você resolveu caminhar com Jesus. E caminhando com Jesus,
busca fazer as obras que ele faria. Né? Mas também, isso é muito importante, pessoal. A gente tem que construir uma identidade de vida baseada em Jesus. Né? Ah, Bernardo, mas eu nunca vou ser igual a Jesus. Eu não disse isso. Eu disse que você tem que criar a sua identidade de vida baseada em Jesus. Que as pessoas vejam você e falem assim, esse aí caminha com Jesus. Caminha. Né? E aqui, pessoal, quero deixar muito claro. Né? Nós que afirmamos que Jesus é Salvador, que é o nosso Salvador, é o Senhor da nossa vida, é Ele que manda na história, é Ele que governa todo o universo, Ele nos dá a oportunidade de dar o testemunho. É muito interessante, né? Porque do mesmo jeito que Ele fala, o Pai me deu para realizar, você pode falar, o Filho me deu obras para realizar. Entende isso? Consegue compreender essa dimensão? Às vezes é meio estranho a gente falar isso, né? Mas a verdade é essa. A verdade é que Jesus nos dá obras para realizar. Entenda bem, eu não estou dizendo que ele olhou e falou assim, eu vou mandar uma tarefa para o Cadu fazer, ou para a Diane fazer, ou para a Maria Alice fazer, né, ou para a Joana fazer. Não. Ele nos dá oportunidades na vida. Né? Frente ao mundo desigual, ao mundo injusto, ao mundo perverso, ao mundo cheio de ódio, de ira, de raiva, Jesus fala assim, dê testemunho de mim. E qual é o testemunho de Jesus? Como Jesus se comportou com a mulher samaritana no poço de Jacó. Né? Oi, quem é que chegou aqui? Eu não estou reconhecendo. Acho que é a Bruna. Ô, Bruna! Boa noite, minha filha. Paz e bem. Sabe, pessoal, Jesus, ele chega para aquela mulher samaritana no poço de Jacó. Sabe, os judeus e os samaritanos não se dão. A relação dos judeus com os samaritanos é tão ruim que às vezes um judeu atravessava a Samaria, chegava numa estalagem, queria passar a noite, eu queria passar a noite aqui, tem vaga não, a estalagem está vazia, mas eles negavam a vaga. Do mesmo jeito que os judeus faziam isso também. Né? A mulher não valia nada na época de Jesus. E não podia falar com o homem sem o esposo, o pai ou o filho por perto. Aí chega Jesus para aquela mulher samaritana e pede, você podia me dar água? Observa bem, Jesus se coloca na posição de pedinte naquela conversa. Né? Por quê? Porque ele quer conversar, ele quer criar um diálogo amoroso. Quando a mulher é acusada de adultério e querem matá-la a pedradas, né? Jesus fala assim, quem tiver livre de pecado, atire a primeira pedra. E havia ali uma pessoa livre de pecado, não havia? Sim, Jesus era livre de pecado. Ele não atirou a primeira pedra. Por que ele não atirou a primeira pedra? Eu também não te condeno. Lembram dessa frase? Sabe, essa posição de Jesus que prefere perdoar, prefere cuidar, proteger e acolher. Né? Jesus é criticado, ele faz refeição com os pecadores e publicanos. Os pecadores públicos e os publicanos, os coletores de impostos, eram execrados da sua comunidade. Às vezes não eram possíveis nem entrar na sinagoga, não eram benquistos, eram expulsos da sinagoga. Mas Jesus os acolhe. Sabe, qual é o teu testemunho no mundo? O teu testemunho
É o testemunho de Jesus ou é o testemunho de outro? Ah, Bernardo, eu não consigo fazer o testemunho de Jesus. Perfeito, faça o testemunho de João. João Batista. Faça o testemunho de Maria Santíssima. Faça o testemunho de Maria Madalena. Faça o testemunho de Paulo, que era Saulo, assassino, desgraçado, querendo acabar com toda a igreja, mas que se encontra com Jesus no caminho. E em vez de ser morto, é salvo. Faça o testemunho de tantas outras pessoas que, seguindo Jesus, produziram um fruto. Que o seu testemunho seja o testemunho do amor, que o seu testemunho seja o testemunho da não violência, que o seu testemunho seja o testemunho do acolhimento, da inclusão, da proteção. Que de tua boca só saia palavras de amor, porque isso que teu coração está cheio. Que seus atos revelem a disposição de cuidar e servir. Que esse seja o teu testemunho. Porque o teu testemunho falará de ti. E naquela hora, lá, no fim da nossa caminhada, ninguém vai falar a favor de você, a não ser aquele que te enviou. E ele vai dizer, eu reconheço esse testemunho. E esse testemunho é o testemunho que importa. Pode ser difícil caminhar com Jesus, mas no fim vale a pena. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Eu consegui manter os meus minutinhos, né? Eu tento fazer no máximo meia hora. Às vezes eu me excedo. Às vezes eu me excedo, né? Mas é assim mesmo, sabe? Às vezes eu fico muito animado, né? Por exemplo, no dia de Dom Oscar Romero, né? Dia 24 de março, eu me excedi um pouco, né? No dia de São Lourenço, eu me excedi um pouco. Às vezes eu me excedo, pessoal, mas normalmente eu mantenho meia hora, né? Que é um tempo mais que razoável para a gente poder aproveitar, né? Bom, vou me despedir, deixando a minha bênção. Hoje teve live. Amanhã, sexta-feira, não tem live, porque eu estou na Via Sacra, né? Aliás, se algum de vocês quiser chegar, logo depois da missa das 6. Tá? Sábado tem live. Tá? Tamo junto, né, pessoal? Bom, vou me despedir deixando a minha bênção, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de João Crisóstomo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, se cuida. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vamos em paz. Sábado a gente se encontra. Até lá, beijos e bênçãos. Tchau, tchau.